Allan Kardec nos fala, até houve alguém que mandou um e-mail para a Folha Espírita dizendo que a mediunidade não é um dom. Então aproveito para dizer para vocês, se virem essa pessoa, se ela vier dizer, fala que quem falou não fui eu, foi Allan Kardec. Agora, nós podemos discutir com Allan Kardec, né? Então ele diz claramente no Livro dos Médiuns que é um dom outorgado para o bem. Mediunidade é um dom outorgado para o bem. Assim como a faculdade de respirar, para que Deus nos outorga um dom como esse? Para que a gente viva, para que a gente aproveite a existência na Terra, para que essa faculdade seja viva também em nossos corações, né? Há algo também muito impressionante no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a semelhança que os espíritos fazem, né? O simbolismo, mostrando árvores como médiuns e médiuns. Médiuns, dizem eles, são árvores. E esse mesmo simbolismo é retomado por Batuíra e Emmanuel, quando eles dizem que realmente os médiuns são árvores e que as raízes têm que se aprofundar no estudo, né? Mas a seiva tem que partir do coração. Então nós precisamos de tomar esse simbolismo para nós, verificar o que tem de realmente positivo na tarefa mediúnica e sermos árvores verdadeiras. Quer dizer, estudarmos, aumentarmos o nosso conhecimento, mas acima de tudo tornarmos-nos úteis como médiuns, né? Como a árvore o é, né? Porque o viandante cansado, repleto de fadiga, no sol escaldante, o que ele busca, senão um retempero das suas energias, das suas forças? E quem oferece num caminho estéril, senão a árvore? Não é? Então, realmente o simbolismo é muito apropriado e há necessidade de cada vez mais nós nos darmos conta de que precisamos utilizar construtivamente essa faculdade, esse dom. Outra coisa que Kardec acentua, né, entre as tantas outras que ele traz, é que os médiuns não podem ser árvores estéreis. E quando eles serão árvores estéreis? Quando se dedicarem a coisas inúteis, a interesses mundanos, a coisas passageiras. Por que os médiuns do livro Os Mensageiros fracassaram na sua imensa maioria? Por quê? Exatamente por se transformarem em árvores estéreis, que só cuidaram de coisas inúteis, que só tiveram interesses mundanos, né? Nós os vimos ali nos testemunhos dos mensageiros, um se dedicando apenas a aumentar o seu patrimônio financeiro, o outro a influência política, o outro a desvendar o passado, que se tornou tão complicado que ele acabou desencarnando antes do tempo. Então, os exemplos são inúmeros, né? E quantos espíritos surgem na sessão de desobsessão, de intercâmbio mediúnico, falando do fracasso de suas tarefas? Então, a mediunidade é algo, né, que não tem volta. Ela existe. É um dom que pertence a todos nós. E aqueles que não estão destinados a ter uma tarefa absolutamente
humanitária, de destinação para a população, mas tem uma tarefa especialmente importante dentro da família e para si próprio, para a utilização da mediunidade em favor de si mesmos, da sua própria evolução e da evolução daqueles que estão ao seu redor. Todos nós temos essa grande responsabilidade. E, finalmente, dentro dessa mediunidade e evolução, né, Chico Xavier, entre as inúmeras entrevistas que deu, ele nos disse que a primeira necessidade do médium é a de evangelizar-se a si mesmo. E assim, né, ele pode aplicar utilmente o dom que lhe foi conferido, mesmo que ele o tenha recebido de forma rudimentar, como cada um de nós. Qual é a forma mais rudimentar? A da intuição, a do pressentimento, não é? Que todos nós, afinal de contas, temos em estado latente. Aplicando convenientemente a nossa mediunidade, nós seremos capazes de nos furtar de grandes dores para compreendermos melhor o que estamos fazendo aqui na Terra. Qual a tarefa que nós viemos desempenhar? Por que a caridade é importante, né? Na transformação do ser, na melhoria, no aperfeiçoamento? E há algo aqui que Chico Xavier diz nas inúmeras entrevistas que deu. O médium deve rechaçar o elogio. É um compromisso absolutamente necessário. Rechaçar o elogio. Lembrando que Conrado disse, né, na outra vez sobre a mediunidade curativa, nós somos tomadas elétricas num canto escuro da sala. Por nós passa a força. Nós não somos a força. Então, o médium, ele não pode aceitar elogio, porque à medida que ele for aceitando o elogio, ele vai corrompendo-se a si mesmo. Porque ele vai se julgando importante, vai surgindo a questão do personalismo. E aquela história da cura expectante não mais existe. Que ele se julga acima do bem e do mal. Ele realmente é um ser extraordinário que veio à Terra para ser adorado e assim por diante. Então esse personalismo tem levado o médium a infinitas desgraças. Não é? E é isto que precisa ser combatido no meio espírita, né? Como se combate o fogo numa casa. Então, o médium está cumprindo o seu dever? Ótimo! Ele precisa ser auxiliado em todos os setores? Vamos auxiliar. Mas não nos esqueçamos de que todos nós somos falíveis e que temos necessidade de cumprir o dever. E acima de tudo, que nesse cumprimento do dever, né, o médium saiba que ele é filho de Deus Altíssimo, mas faz parte da teia da vida como um pequenino fio e que não pode vangloriar-se. Porque se ele se vangloriar, ele põe a perder a missão para a qual ele veio. Então, a necessidade maior do médium, como diz o Chico, é evangelizar-se. Vacinar-se contra o personalismo, que está na mesma altura de rechaçar o elogio. Quer dizer, vacinar-se contra o personalismo. Então, quanto mais a pessoa quer ser guru, quanto mais ela quer dirigir, né, ela quer formar o seu ashram, mais ela está perdida. Por quê? Porque esse personalismo vai levar a uma distorção da sua mediunidade e da tarefa para a qual ela veio ao mundo. Por isso nós precisamos tomar bastante cuidado. Allan Kardec colocou em vários capítulos, né, como deve ser o bom médium, né, mas que nós resumimos aqui com as palavras que ele colocou.
deve ser bondoso, benevolente, modesto, digno, né? São palavras do codificador para todos nós que ainda estamos aqui, né? Nessa luta imensa para descobrirmos quais são os nossos defeitos. Como é que nós devemos trabalhar interiormente as nossas necessidades mais íntimas, regenerar o nosso espírito, modificar a nossa tendência para o egoísmo e principalmente deixar de lado o personalismo. Se nós estivermos combatendo isto diuturnamente, nós estaremos nos preparando para desempenhar convenientemente uma tarefa, uma missão. Nós não compreendemos, por exemplo, na casa espírita, o médium que não aceita admoestações. Não aceita ser chamado a atenção por quem quer que seja. Eu creio que está na obrigação do diretor dos trabalhos, do dirigente, seja lá quem for, de chamar a atenção do médium com carinho, mas com energia também. Emmanuel nos fala na energia serena, que é aquela energia que você desenvolve sem utilizar, né, a irritabilidade, a cólera. Quando você tiver que dizer alguma coisa importante para o seu irmão, você o diga com energia, mas saiba dosar. Não precisa dizer com raiva. Não precisa falar com irritabilidade. Não precisa dizer, né, pisando na criatura humana. Nós temos várias maneiras de dizer. Agora, o médium, ele precisa aceitar as admoestações, porque isto o engrandece, o faz crescer. Nós temos o testemunho, né, no livro No Mundo Maior, de Eulália, uma senhora humilde que trabalhava com grande empenho na mediunidade e que recebeu assim uma dose muito grande de vilipêndios pela própria mediunidade, de pessoas que não acreditaram na comunicação que ela deu e que o fizeram de uma forma bastante drástica, né, humilhando-a mesmo. Mas é interessante porque ela foi envolvida pelo benfeitor da casa, né, para que ela não ouvisse aquelas palavras, para que ela não se detivesse na análise negativa que estava sendo feita, mas que ela observasse bem que ela precisaria continuar as tarefas, mesmo debaixo de apodo, mesmo sendo incompreendida. E ao final, ela sai da experiência engrandecida, porque ela não só aceita humildemente uma posição que era, sobretudo, de uma pessoa intransigente, mas ela soube colocar para frente a humildade, soube perdoar a pessoa e continuar trabalhando. Eu acho que este exemplo precisa ser trazido também na casa espírita, mas para mostrar que nós temos o direito, o dever de chamar a atenção, principalmente quando amamos uma pessoa, quando gostamos, quando temos liberdade de chegar a ela e dizer: você está errando neste ponto. Há que modificar, que retificar. E a pessoa precisa aprender a sair da situação em que ela está, verificar se realmente aquilo que está vindo, ela tem necessidade de fazer isso, se é realmente uma necessidade dela, ou se isto serve apenas como uma necessidade de baixar o orgulho, a vaidade, a presunção, e ela aceitar humildemente a crítica e continuar trabalhando. No Evangelho de Chico Xavier, tem uma passagem importante, quando Emmanuel o vê assim um pouco triste, com críticas muito ásperas que lhe fizeram.
E Emmanuel disse para ele: Chico, se a crítica é verdadeira, corrige. Procure fazer a correção. Se a crítica não é verdadeira, aprende a lição. Não faça isso com ninguém. E segue em frente, trabalhando e servindo. Então, na verdade, a mediunidade é um excelente campo para a gente evoluir, né? Porque nós começamos a manifestar a necessidade, no momento aqui na Terra, de mudança interior. Graças a Deus, nós já temos necessidade de nos transformarmos interiormente. Nós estamos sentindo isso. Temos necessidade de mudar o campo psíquico da Terra. Precisamos modificar a nós mesmos. E esta é uma excelente oportunidade. Então, se nós estamos tendo mediunidade, possibilidade de receber influenciação, seja de que maneira for, vamos utilizar isso para o bem e para a nossa própria redenção espiritual, porque é isso que os espíritos desejam. Eu agradeço imensamente a presença de todos e vou fazer uma prece dedicada a todos os espíritos que estão aqui presentes conosco e também que ainda, né, estão tateando em matéria de descobrir a espiritualidade, que nos dão a felicidade de virem assistir ao nosso seminário, e também aos nossos guias e protetores que aqui estão e que constantemente enviam as suas melhores vibrações para que a gente saia da animalidade primitiva em que nos encontramos e entremos finalmente para a renovação espiritual tão necessária. Oremos então. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Trouxe a flor de lótus. É a flor dos hindus, é a pineal funcionando, é assim. Muito obrigada.